Você já parou para pensar o que o resto do mundo está fazendo enquanto você assiste a esse vídeo? Neste momento, provavelmente muitas ideias estão surgindo. Ideias essas que merecem ser compartilhadas e que ganham espaço no TEDx Unicinos. Da minha trajetória profissional, fui me encontrando e desencontrando. E a ideia central que eu quero compartilhar é que a gente é responsável por encontrar e descobrir na vida quais são os nossos talentos. Eu vim compartilhar muito a ideia da Escola Convexo, que surgiu uma escola colaborativa, formada por pessoas, que acontece dentro da escola pública, no turno inverso, onde se aprende empreendendo. A gente tornou ele um pouco mais curto, mais enxuto, trabalhou com 12 palestrantes. Cada palestrante teve toda uma curadoria, um cuidado para definir cada um deles. E a partir disso, então, a gente montou um evento de mais ou menos 5 horas para que as pessoas pudessem estar focadas aqui, compartilhando essas ideias que o pessoal trouxe. Até que eu ouvi dos meus médicos que o meu caso era um linfoma de Hodgkin, que é um dos cânceres mais curáveis atualmente, com 95% de chance de cura. A ideia da minha palestra é fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais em relação ao câncer, né? Eu tive câncer 2 vezes, eu vou contar um pouco da minha história, mas focando muito no, assim, que a gente não tem controle sobre a vida, né? A gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. E o quanto eu aprendi, o câncer me ensinou muito sobre isso, assim, sobre viver um dia de cada vez, sobre relaxar e aproveitar a vida, sabe? Muitas coisas novas, muita coisa que eu já acreditava e que estão se consolidando, né? E escutar essa juventude é muito legal, é muito bacana. Em 2013 eu resolvi fazer um blog para compartilhar essas dicas que eu tinha aprendido. E a coisa foi crescendo, comecei como uma brincadeirinha ali, eu tô em casa, vou fazer uma coisa diferente. E a coisa foi crescendo, hoje em dia é meu trabalho. E eu acabei, eu dou palestras, eu estou fazendo projetos, o Projeto Camaleão, que é um dos projetos que eu tenho, para levar autoestima para os pacientes com câncer, para realmente se redescobrirem, assim, brincar de camaleão nessa fase da vida, né? A ideia central é das escolhas, né? Do poder que cada um tem de fazer as suas escolhas durante a sua vida e a consequência dessas escolhas. É muito inspirador, subversivo, mas não ficam só nas ideias, são de fato ações para que a gente possa melhorar a nossa realidade, a nossa sociedade. Achei muito bom o TEDx, pelas provocações que ele faz com a gente, com os conceitos que a gente tem. É muito legal, é legal ver quantas pessoas diferentes, de áreas diferentes, trazem ideias muito impactantes, né, para o público. A proposta do Recontando é oferecer para as crianças uma releitura das notícias, né, das hard news, né? O recontando.com, na verdade, transforma a notícia em desenho animado, assim, né? No Recontando existe o Conselho Editorial Mirim. As crianças participam da validação do conteúdo. Não faria sentido, na minha cabeça, comunicar às crianças se elas não participassem do processo de produção. Eles participam da aprovação, então significa que todo o conteúdo que vai ao ar no site passou por eles. O Recontando tem total relação com o que eu vou falar e principalmente com a minha pesquisa de doutorado, porque justamente o que a Simone faz, a palestrante que é a editora do Recontando, é contar a história de uma notícia, né, que normalmente tem uma linguagem para um adulto, contar para uma criança. Por quê? Porque é preciso aprender a ler. E as crianças precisavam aprender a ler para ter acesso ao segredo do mundo adulto. Eu quero compartilhar um pouco as minhas descobertas na minha pesquisa de doutorado, que é sobre jornalismo infantil. A minha grande preocupação é se o jornalismo infantil forma leitores. O que eu mostro é que ler ajuda, por exemplo, na concentração, ajuda na criatividade, ajuda no dia a dia, no aprendizado. Eu tinha lido um livro apenas antes de entrar na faculdade, né? E aí, através da professora Thaís, que eu vou participar agora do projeto dela, da tese dela, né? Eu li 4 livros. 2 porque foram obrigatórios, porque a gente
às vezes é obrigado a ler, né? E 2, porque é por vontade própria mesmo. É a primeira vez que eu venho ao TEDx, né? Tô achando muito interessante, né? São ideias inovadoras que fazem a gente refletir sobre o nosso dia a dia, porque eu trabalho, né, na educação. E eu vim justamente porque as ideias que eles trazem são inspiradoras. Então é isso que me move e eu venho para, inclusive, trazer algumas para a minha sala de aula. Foi muito bacana, valeu a pena demais e eu acho que o pessoal entendeu um pouco da essência do que é um evento TED, que não é simplesmente um relato de experiência pessoal, mas principalmente uma oportunidade de servir como gatilho para a reflexão das pessoas em torno dos temas que revestem essas experiências. Eu acho que isso se conseguiu fazer muito bem aqui hoje. Eu acho que foi uma edição que foi redondinha, assim, bem legal e que certamente trouxe palestras que serão muito assistidas ainda daqui para frente na web.